Boa noite a todos, pessoal. 7h05, né? Nós já esperamos aí uns minutinhos e agora vamos estar iniciando o nosso treinamento de hoje. Tá bom, pessoal? O treinamento de hoje é instalação, né? VF, MIDEA V6 e VC Plus, tá bom? Mas antes de iniciar propriamente o treinamento, eu gostaria de estar passando alguns recadinhos, como nós sempre passamos aqui no início do nosso treinamento, tá bom? Bom, pessoal, primeiro recado importante, né, que nós deixamos todos os microfones no mudo, para que não haja nenhum ruído de fundo, para que possa atrapalhar o entendimento de vocês durante o treinamento. Nós também ressaltamos para que vocês evitem alterar as configurações após o início do treinamento, tá bom, pessoal? Então, agora no início, nós pedimos para que todos, né, para aqueles que estão entrando pela primeira vez ou estão entrando num aparelho diferente do que está habituado a entrar em todo treinamento, para que vocês renomeiem ah, o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom, pessoal? Por quê? Caso aconteça algum erro com seu certificado em relação ao nome errado, ou então material didático não ter chego, a gente só envia verificando se vocês participaram, tá bom, pessoal, do treinamento. E para verificar, a gente puxa o nome de vocês através do relatório, tá? Por isso que é muito importante vocês se nomearem. Então, vamos dar um exemplo, né? Que o Zílio fez o treinamento, porém ele não renomeou, né? O nome dele estava como usuário do Zoom. E quando ele pedir, né, que não chegou o certificado dele, eu vou verificar no relatório e não vai ter, então não consigo enviar, tá bom, pessoal? Por isso que a gente pede para que vocês estejam renomeando. Para quem não sabe, é muito simples, tá? Só vocês irem na aba participantes que tem aí, clicando, vai gerar uma lista, tá bom, pessoal? Vocês sempre vão ser os primeiros da lista. É, Clicando, depois é só clicar em cima do nome de vocês, tá bom? Que vai aparecer a opção para vocês renomearem. A gente pede para que vocês coloquem o nome completo, barra o nome da empresa, tá bom, pessoal? Para que fique mais fácil da gente conseguir localizar caso ocorra algum erro, tá? Outro aviso importante também, né? Depois que vocês já renomearam o nome de vocês, este link que vocês estão vendo aí na tela é o link da inscrição, tá bom, pessoal? Todos aqui entraram através do Media Play e devido a isso, não precisou nenhuma inscrição prévia, né, pessoal? Mas para receber o certificado e o material didático, é através desse link que vocês estão vendo na tela, tá bom, pessoal? O link ele vai ser liberado somente na metade do treinamento, tá bom, pessoal? Então, esse link que vocês estão vendo vai ser liberado somente, né, na metade do treinamento. E a gente pede para que vocês tomem bastante atenção quando forem preencher os dados de vocês através deste link, tá bom? Porque ele é uma plataforma de envio automática. Então, o nome que vocês colocarem lá vai ser o nome que vai no certificado e o e-mail vai ser na qual o e-mail que vocês vão receber o certificado material didático, tá? Então, se vocês colocarem, né, o e-mail errado, posteriormente não vai chegar para vocês. E caso vocês coloquem o nome no certificado errado, vai ser um nome que vai ser enviado, né, confeccionado o certificado de vocês, tá bom, pessoal? Por isso a gente pede bastante atenção. Bom, dito isso, porém não menos importante, né? Anotem todas as suas dúvidas aqui no chat, tá, pessoal? Que no final do treinamento a gente vai estar disponibilizando um tempo para responder as dúvidas de vocês e depois estar liberando o microfone. E no mais é isso, pessoal. Agora com vocês o Zílio, que vai estar ministrando o treinamento de hoje. Valeu, valeu, João. Boa noite a todos aí. Satisfação muito grande estar com vocês novamente, falar sobre, vamos iniciar um novo produto, né? Que é o V6 e o VC Plus. Então, nós vamos iniciar fazendo uma série de treinamentos, né? Sobre a parte de instalação desses produtos. Então, deixa eu só fazer aqui que ele está me travando aqui, só um instante.
Só um instante aqui que eu estou tentando maximizar aqui, ele está... Vou ter que fechar aqui e começar tudo de novo. Essa aí é a compreensão de vocês aqui, que ele deu uma travadinha aqui no meu computador. Eu vou ter que... Vamos ver se eu consigo... Ou vamos tentar de novo aqui. Eu vou ter que fechar aqui. Tem que fechar e abrir de novo o arquivo. E não sem... ok. Ele estava com... Estava com uma mensagem aqui para habilitar conteúdo externo. Mas vamos lá, agora vai. Mais uma vez, ok. Desculpe aí a falha, mas agora tudo certo. Então, hoje a gente vai começar, então, na verdade... Recording in progress. Na verdade, a gente vai falar sobre... Aqui aparecem 2 produtos, mas na verdade são 3, né? Porque a gente vai falar também... Tem o V6, o V6i e o VC Plus, né? Mas esses procedimentos de instalação aí, eles servem para qualquer tipo de produto, né? Mas esses vão ser os produtos do dia de hoje. Então, semana que vem nós vamos falar sobre startup, né, desses produtos. E mais uma semana depois, nós vamos falar sobre a parte de manutenção. Aí vamos ver em detalhes como é que são as placas eletrônicas, e circuito de refrigeração e a parte de alarme das máquinas, né? Semana que vem nós vamos ver como fazer, o que a gente tem que fazer, né, para completar um procedimento de startup. Então, hoje, vamos começar vendo a nossa linha de produtos, né? Então, em se tratando do V6, nós temos 3, de acordo com a tensão, né? Nós temos 13 modelos básicos, né? Ou 13 capacidades, que vão de 8 HP até 32 HP. Né? Podemos trabalhar com simultaneidade entre 50% até 130%. Então, para quem não sabe o que é simultaneidade, é a relação entre a capacidade das unidades internas em relação às unidades externas, né? Então, minha instalação, para que possa partir a unidade, né, a gente precisa ter pelo menos 50% de capacidade evaporadora. Então, fazendo o exemplo, né, se nós temos ali 10 HPs de capacidade da unidade externa, eu tenho que ter, no mínimo, 5 HPs de unidades internas instaladas, podendo chegar até, dependendo da situação, né, na maioria dos casos, né, não tendo nenhum tipo de máquina especial associada ao sistema, nós podemos chegar até 130% de capacidade, ou seja, em relação a 10 HPs de condensador, eu posso chegar até 13 HPs, certo? Então, essa lembrando que simultaneidade não é o que eu preciso ter efetivamente em operação. Eu não preciso ter 50% de unidade funcionando para que o meu sistema funcione. Eu preciso ter 50% de unidade evaporadora instalada em relação a condensador. Mas eu posso, a princípio, trabalhar com qualquer unidade sem problema algum. Então, os modelos que nós temos ali de 8 a 32 HP, para o V6, eu tenho ali para, primeiro, tamanho de gabinete, de 8, 10 e 12 HPs. Depois, nós temos ali um aumento no gabinete e uma unidade de 14 e 16 HPs.
O próximo gabinete ele já passa a ter ventiladores duplos, né? E capacidade de 18, 20 e 22 HPs. E as unidades de maior capacidade, elas vão desde 24 até 32 HPs. Ventilador duplo, não é só ventilador que vai aumentando aqui, na verdade, nós vamos ver na parte de manutenção. Então, nós vamos ver na parte de manutenção o ciclo de refrigeração, né? E ali a gente vai ver que em determinadas unidades vai aumentando o número de compressores, chegando a 2. Também o número de válvulas de expansão aumentam e também o número de acumuladores de sucção, que a gente pode ter 1 ou 2. Então, unidades individuais aqui, essas unidades aqui, elas são em 380 volts, né? Se a gente for ver as unidades de 220 volts, elas vão até, não chegam à capacidade 32, já vamos ver. E caso a gente vá associar duas máquinas, eu posso pegar desde duas máquinas de 8 HPs até duas de 32 HPs, que vai dar 64 HPs. E, combinando 3 máquinas, eu posso ter desde 3 unidades de 8 até 3 unidades de 32, o que vai dar 96 HPs. Então, o máximo de combinação aqui para o V6 é 96 HPs, utilizando em 380 até 3 unidades externas, e eu posso ter, em teoria, né, eu poderia selecionar meu sistema trabalhando com 64 unidades internas, desde que eu tenha pelo menos 40 HPs de unidades externas, né? Então, a partir de 40 HPs de capacidade, eu já poderia utilizar o número máximo de unidades internas, que é 64, certo? Então, como é que eu faço o processo de seleção ali? Existe um software de selecionamento que está lá no site carredobrasil.com.br. Então, basta vocês baixarem ali, lá tem um tutorial de como instalar e também um outro de como é o software em si, né? Então, vai lá em carredobrasil.com.br, vai em produtos, seleciona softwares e ali vocês vão encontrar o software de selecionamento de VRF. Como é que seria a linha em 220 volts do V6? Então, nós passamos a ter 9 modelos, né? Não vai chegar à capacidade 32, ele chega só até 28, né? Então, nós temos 3 gabinetes, então 8, 10 e 12, depois tem 18 e 22, e as capacidades 24, 26 e 28, né? Então, no total, ele vai nos dar 9 modelos. Simultaneidade também, isso é para qualquer marca, né? Para qualquer modelo de unidade, a simultaneidade ela vai ser de 50% até 130%. O máximo aqui é de 96 HPs, porém, aqui, para trabalhar com 96 HPs, eu preciso instalar 4 unidades externas, né? Então, quando eu vou fazer a seleção lá do número de unidades escravas no meu sistema, em 220 ele aceita 4 unidades externas, mas em 380 ele vai aceitar só 3, certo? E aqui, da mesma maneira, a gente pode utilizar o número máximo de unidades internas, que é 64, a partir de 40 HPs, né? Então, tendo 40 HP de condensador, eu poderia utilizar até 64 unidades internas. Então, aqui, para chegar a 96 HPs, utilizando quais as combinações aqui que nós podemos ter essa situação? Para chegar em 86 HPs, 88 e 96, então nós vamos precisar combinar aqui 4 unidades. Então, esses são os modelos da máquina V6. Lembrando, para quem não conhece a linha da Midea, nós temos ali V6 e V6i, que é esse modelo que está aparecendo aqui, ó. São unidades que podem trabalhar tanto em refrigeração quanto aquecimento, porém,
o modo de operação ele é único, né? Eu não posso usar os dois modos ao mesmo tempo. Existe uma unidade também da Midea, que é o V6 3 tubos, né? Então, esse eu poderia trabalhar em refrigeração e aquecimento ao mesmo tempo, né? Então, o que a gente está falando aqui da unidade 2 tubos, né? A unidade 3 tubos, ela permite ter os dois modos de operação na mesma instalação ao mesmo tempo, certo? Então, aqui a gente teria, para o caso do V6i, então, cabe diferenciar aqui. O que é o V6i? Então, sempre que vocês olharem para o modelo e acharem lá V6i, lembre-se que o I significa individual, né? Então, é uma unidade única no meu sistema, né? De acordo a capacidade ali das unidades para toda a linha, em geral, né? Ela vai, à medida que aumenta a capacidade da máquina, aumenta também o número máximo de unidades que eu vou poder combinar, certo? Então, o próprio software de selecionamento já nos indica, ele vai trabalhar em cima dessa simultaneidade máxima e também em cima do número de unidades máximas, né? Sendo que, se eu tiver uma unidade de 32 HPs, eu posso, para essa capacidade, combinar até 53 unidades internas, certo? Quanto é que seria de 8? Bom, aí eu tenho, para 8 eu tenho determinado número de unidades, 10 vai aumentando, 12, até que chega em 32, em 32 nós conseguimos utilizar até 53 unidades internas, certo? Simultaneidade ali também, sempre, não importa o modelo, 50% a 130%. As capacidades do B6i, para o primeiro gabinete ventilador único, 8, 10 e 12 HPs, depois 14, 16 e 18 num gabinete um pouquinho maior, 20 e 22 HP já vai ter 2 ventiladores, aqui para essas unidades tem um, 24, 26, 28 até 32 ele tem, então um gabinete um pouquinho maior, tem 2 ventiladores, aqui tem, conforme eu comentei antes, tem um aumento no número de compressores internamente, o número de válvulas de expansão e também o número de acumuladores de sucção. Então, nós temos ali a vantagem do V6i, é que eu poderia, por exemplo, né, ao invés de utilizar duas máquinas de 10 HPs e uma de 12 para chegar aos 32 HPs, eu economizaria espaço, né? Também vou ter uma redução em número de conexões, né? Então, no final, eu vou ter, então, uma economia de energia e também vou utilizar uma área menor do que seria com 3 unidades, né? Em geral, se a gente pensar que a unidade de menor capacidade, ela normalmente é individual também, né? Então, eu não vou conseguir associar essas máquinas no mesmo sistema, né? Aqui eu consigo integrar todas as máquinas num sistema único, certo? Chegando até 53 unidades internas. Bom, agora nós vamos ver, então, a linha de unidades externas, chamada de VC+. Qual é a diferença básica entre o V6 e o V6i para o VC+? A unidade VC+, ela é uma unidade que trabalha somente com refrigeração. Então, não existe a possibilidade, são unidades modulares também, né? Como a gente está vendo aqui. Eu posso utilizar mais de uma unidade condensadora por circuito, eu posso chegar até 3 também. Aqui não importa a tensão, se é 220 ou 380, eu posso usar as 3, porque a capacidade em 220 e 380 ela é a mesma, né? Chega sempre a 30 HP. Então, são 12 modelos. Nós temos unidade com um ventilador de 8, 10, 12, 14, 16 HPs. Depois, com 2 ventiladores, 18, 20 e 22. Também com 2 ventiladores, mas aí com um número maior de componentes internos, 24, 26, 28 e 30. Né? Então, lá na parte de manutenção, nós vamos ver o ciclo de refrigeração de todas essas máquinas, vamos ver o que altera. Então, como é que funciona? Né? São 12 modelos.
não chega a 32, mas ele chega a 30 HPs. Então, eu poderia, associando até 3 unidades externas, eu poderia chegar a 90 HPs. Então, e em duas eu posso chegar entre 32 a 60 HPs, né? E aqui, utilizando 3 unidades, desde 62 até 90 HPs. A combinação ali de unidades internas, ela pode chegar a 64 unidades internas a partir de 40 HP de unidade externa. Então, essa é uma unidade muito pertinente para o mercado brasileiro, né? Porque a gente tem toda a parte litorânea e a região aí central e norte e nordeste do país que realmente não precisam de aquecimento, né? Então, a gente pode aplicar essa máquina. Ela ainda é uma máquina que chega ao Brasil na condição standard, com uma proteção adequada para o litoral brasileiro, né? Ela tem reforço em componentes, a parte de chapa, trocador, componentes internos, placa eletrônica, né? Então, ela na versão standard, ela é vendida assim, né? O V6 ele também tem essa possibilidade, né? Mas aí ela tem a condição padrão e tem também a condição com a proteção para o litoral, né? Essa tem que ser solicitada dessa maneira. O VC Plus ela já chega ao Brasil chegou ao Brasil já com essas proteções. Então, os modelos do VC Plus ali são 12 modelos de 8 a 30 HPs, tensão 220. O modelo dele é MVC, né? Aí, o que identifica a tensão é a letra W aqui, e também 380, 8 a 30 HPs, aqui o que identifica é a letra G, certo? Então, que tipo de unidade interna nós poderemos associar a esse sistema? Qualquer um deles, né? Não importa. Aqui, na linha da Midea, as evaporadoras, né, as unidades internas ou unidades terminais também, como vocês podem encontrar a denominação, elas são unidades que podem ser combinadas com qualquer tipo de unidade externa, né? Então, essa linha aí, o único produto que tem que eu não poderia utilizar as evaporadoras dele para o restante é o Atom, né? Ele tem condensadora, tem evaporadoras que são específicas para essa linha, mas o restante, Mini V6, o V6, o V6i, o VC Plus, todas as unidades podem trabalhar com qualquer tipo de evaporadora e, mais do que isso, qualquer tipo de controle individual, quer seja com fio ou sem fio, e também com qualquer tipo de controle central, né? Então, a gente pode trabalhar com todos, uma condição standard para qualquer produto, né? Lembrando, para quem tiver interesse, mais para frente, se eu não me engano, depois da gente ver toda a linha do V6, os treinamentos do V6 e VC Plus, se eu não me engano, na sequência nós vamos falar sobre controles individuais e depois controles centrais. Então, se tiverem interesse na sequência, isso deve acontecer lá, contando daqui para diante, provavelmente na terceira e quarta semana daqui para diante. Aí vocês vão receber convocação para o treinamento. Nesse slide aqui, a gente tem, então, os tipos de unidades internas que podem ser combinados. Então, aqui eu vou ampliar um pouquinho, né? Tem aqui o K7 uma via, que é um produto hoje em dia bastante utilizado, né? Tem sido realmente muito solicitado, né? Tem sido bem vendido, realmente. Depois nós temos K7 duas vias, K7 quatro vias compacto e K7 quatro vias. Aí, dependendo, nós temos ali, ó, K7 uma via, ele vai desde 7.000 BTUs até 24.000 BTUs. O duas vias também, 7 a 24.000. K7 quatro vias compacto, ele vai desde os 7.000 até o 15.000 BTUs por hora. K7 quatro vias normal, ele vai desde o 9.000 até o 48.000. Depois nós temos a unidade dotada de média pressão estática, vai de 7.000 até também 48.000 BTUs por hora.
dotada de alta pressão estática, ela vai desde a capacidade de 24.000 BTUs até 191.000 BTUs por hora. E ainda tem a unidade, temos ainda a unidade de processamento de ar exterior, ou seja, unidade de ar para renovação. Então, ela vai desde 42.000 BTUs por hora até 96.000 BTUs por hora. Ainda temos a linha de Highwall, que vai de 7.000 até 30.000 BTUs por hora. Unidade piso-teto, também a unidade console, né? Então, aí, todas as capacidades aqui das unidades e os tipos que podem ser utilizados. Ainda tem, não está mostrado aqui, mas também a gente poderia utilizar para integrar unidades de maior capacidade, naqueles sistemas onde eu preciso ter duto, né? Temos aqui as unidades dutadas, mas se eu precisar de uma capacidade maior ainda, aí nós podemos trabalhar com a evaporadora 40 MV, né? Que é uma unidade que é oriundo do projeto do Splitão, né? Que seria equivalente ao modelo 40 VX ou 40 MX. E aí eu também vou comprar aquelas unidades em módulos e eu vou utilizar o kit HU, como a gente chama, né? O que é o kit HU? Toda unidade interna ela tem lá dentro dela componentes padrão, como placa eletrônica, válvula de expansão eletrônica e 3 sensores de temperatura. Então, esses sensores de temperatura aqui, mais placa, mais a válvula de expansão, elas fazem parte de um kit que a gente chama kit HU. Então, esse kit HU ele vai ser instalado em campo. Como se tratam de motores de capacidade maiores, nós vamos precisar também de um acionamento, um kit de acionamento, né? Com contator, com relé térmico para esse motor. Então, tem ali mais um quadro elétrico que acompanha a unidade. Tudo isso a gente vai instalar em campo, né? E quando a gente precisar, então, de capacidades maiores, certo? Então, não está identificado aqui, mas também está disponível isso. Tá? Esse kit HU ele vai até 80 HPs. Então, poderia, a princípio, ter até 80 HPs, eu poderia ter esse kit já de fábrica, né? Então, cada kit ele vai no máximo a 20 HPs, então eu poderia utilizar até 4 kits desses. Bom, como é que eu vou fazer a minha seleção ali do sistema? Através de um software de selecionamento, né? Então, a minha ideia tem um software de selecionamento, até depois que entrou a linha do Atom, né, que passou a integrar também esse software, nós passamos a ter um software atualizado, né? Então, essa versão de software aí, que não é exatamente a foto que está aparecendo aqui, mas que vocês podem baixar lá no garredobrasil.com.br, nós temos a opção ali, ó, de fazer um novo projeto e abrir um projeto já salvo, né? Então, qual é a vantagem desse software? Então, ele tem todas as limitações de um sistema, né? Como aquela capacidade ali de unidade interna em relação à externa, de no máximo 130%, dependendo do tipo de unidade que a gente usa. Se eu usar, por exemplo, uma unidade para renovação de ar geral, eu já não posso utilizar mais 130%. Eu posso usar 100%, né, de simultaneidade. Então, o software ele vai nos dar a seleção, ele indica para a gente quais as unidades selecionadas, né? Também nos dá dá o código das unidades internas e externas, dá o código dos refinetes, entrega para a gente o comprimento total dos tubos, de acordo com o diâmetro, né? O próprio software seleciona o diâmetro das tubulações, de acordo com a capacidade de cada unidade interna e cada ramal de unidades, né? E, ao final, nos dá, então, uma lista de materiais, nos dá também a carga adicional de refrigerante que nós vamos ter que colocar no sistema, né?
Então, nós temos aí essa carga, ele vai indicar para a gente quanto nós vamos ter que adicionar, já que a unidade externa ela sai de fábrica com uma carga, né? E mesmo assim a gente tem que fazer uma adição de acordo com o comprimento aí das nossas tubulações. Então aqui a gente vê qual é a responsabilidade do instalador ou do projetista aqui, né, em relação ao sistema. Ó, é um sistema simples. Hoje, essa parte, na verdade, essas unidades elas estão desse lado direito, aqui na vertical. Então, eu posso simplesmente ir arrastando o tipo de unidade que eu quero. Qual é a responsabilidade aqui do projetista? Não existe aqui, por parte do software de selecionamento da máquina, uma maneira de calcular a carga térmica, né? A carga térmica ela é um dado que eu já devo ter para cada ambiente de antemão. Então, eu vou clicar na máquina lá, quando eu jogo essa máquina para cá, ele abre uma janela e já me pergunta qual é a carga térmica do ambiente. E depois me pergunta também qual é esse comprimento aqui. Ué, como é que esse refinete foi parar aqui? Eu vou arrastando ele, ó. Arrasto ele. Aqui, quando eu arrasto a unidade, ele vai me perguntar qual é a capacidade da unidade e também qual é o comprimento desse tubo aqui. Depois, do outro. Boto um outro refinete lá. Também eu tenho aqui o comprimento, né, da tubulação. Arrasto outra unidade para cá. Boto lá a carga térmica que tem que ser atendida. Boto a distância dessa tubulação daqui até aqui. E assim nós vamos, né? Ao final do processo, quando eu mando ele calcular todas as unidades, ele vai ele vai indicar o modelo das unidades, vai nos indicar também a condensadora, e eu vou ter aqui o diâmetro da linha de sucção e líquido a partir dos refinetes aqui, certo? Então, e aqui a gente tem ainda, são pelo menos 6 páginas, né? Quando a gente calcula, ele dá os dados ali em PDF para vocês, pode dar em Word também. Aqui ele tem um resultado do cálculo, né? Qual é a quantidade de unidades que eu utilizei, do total, qual é a combinação de unidades internas em relação a externas, qual é a carga de refrigerante adicional, comprimento total de tubulações e assim por diante, né? Então, ele me dá um desenho elétrico, me dá o desenho das tubulações, me dá uma lista de materiais. Então, isso com certeza ajuda muito o instalador, né? Então, ele já leva para campo esse unifilar indicando aqui as distâncias, a bitola de tubo que eu tenho que usar, o código dos refinetes, das máquinas, da evaporadora e condensadora e assim por diante, né? É bastante interessante. Então, vamos, a partir de agora, falar sobre a parte de instalação propriamente dita, né? Então, nós vamos ver aqui, ó. Não vamos fazer o projeto de tubulação, mas vamos falar sobre limites, né, de tubulações. Vamos ver o material para instalação, ferramentas principais, detalhamento de instalação das unidades internas e externas, instalação da tubulação de refrigerante e parte elétrica, certo? Então, semana que vem nós vamos complementar as informações com a parte do startup, né? O que a gente precisa fazer para realizar o startup, quais as configurações. E tenho certeza, né, que quem assistir na próxima semana, se tiver um startup para fazer, ele vai ter informações suficientes para poder fazer. Então, vamos adiante. Então, a nossa logística aqui da instalação, né, ela começa, né, por confirmar o projeto. O que é confirmar? Onde é que a gente vai dar? Onde a gente vai tirar o projeto? Lá do software de selecionamento. Ali nós vamos ter o unifilar com as distâncias, as bitolas das linhas. Qual é a recomendação ali quando a gente for na prática fazer a instalação? Nós temos, então aqui, ó, só voltando, nós temos a distância dessas tubulações aqui, ó.
À medida que vocês forem executando, o que a gente recomenda? Pega ali a distância real da tubulação e vai colocando em cima do unifilar, né? Então, coloca a distância real. Ao final, o que eu faço com essa distância real? Entrega lá para quem fez o projeto da instalação para vocês. Qual é o objetivo? Nós vamos pegar ali, ó, abrir o projeto que eu salvei e nós vamos ali botar agora, vamos ajustar as distâncias reais das tubulações, porque sempre existe uma diferença, né? Do que é o projetado para o que é o real. Por que eu vou fazer isso? Para quê? Qual é o interesse em fazer isso? Ter a carga de refrigerante total, né? Ou seja, aquela carga de refrigerante que nós vamos botar o nosso equipamento a funcionar e que não vai nos dar problema no verão, né? Porque não é incomum, né? Quando chega no inverno, a máquina trabalha normalmente. Quando chega quando está mais quente, onde eu preciso de maior capacidade dos meus equipamentos, o que acontece? Acaba tendo deficiência de capacidade porque não está faltando carga de refrigerante, né? Então, é extremamente importante isso. Vocês corrigirem lá o projeto, né? Verificar os desenhos, corrigirem e depois botarem lá de novo no software. A partir daí, então, verifica os desenhos, instala a unidade interna e externa, vai verificar ali para as duas, né? Vai fazer a instalação elétrica, posicionamento da tubulação, né? Dali nós vamos fazer o processo de brasagem, fluxo de nitrogênio, teste de pressão, isolação, evacuação, carga de refrigerante. Ainda na unidade interna, nós vamos instalar, então, os tubos de dreno, né? E vamos instalar, para aquelas unidades dutadas, nós vamos instalar, então, os dutos também. Duto de insuflamento e retorno, se existir. Na parte da tubulação de dreno, nós vamos ver ali que tem algumas unidades que têm bomba de dreno internamente e outras não, né? Então, a nossa instalação ela vai mudar, né? Na parte de drenagem, em função de ter a bomba de dreno ou não. Quando tem a bomba de dreno, a tubulação de dreno ela sai para cima, né? Não sai para baixo como normalmente. Então, seguindo, então, vamos ver aí o projeto das tubulações. Aqui nossas limitações, né? Tanto para o VC quanto o VC Plus, comprimento total da tubulação 1.000 metros. Tubulação mais distante, né? Comprimento real 175 metros, comprimento equivalente 200 metros. Qual é a diferença do comprimento real para o equivalente? É que o equivalente nós vamos estipular para cada refinete que eu tiver, para cada curva, nós vamos estipular um aumento do comprimento real. Então, aqui nós temos, então, 25 metros a mais que eu poderia, comprimento da tubulação mais distante, ou seja, está falando daqui, ó, essa unidade aqui mais distante, eu tenho até 25 metros que eu posso adicionar ao comprimento real, considerando aí as curvas e também os refinetes, né? Então, essa curva eu tenho que adicionar, aqui também eu vou adicionar, mais aqui, e assim por diante, né? Cada refinete, cada curva que eu tenho no meio do caminho. Comprimento equivalente da tubulação L da primeira derivação até a derivação mais distante, ela pode ser 40 metros ou 90, né? Dependendo. Desnível entre a unidade interna e externa, quando a unidade externa está acima é 90 metros, quando ela está abaixo é 110. E o desnível entre a unidade interna mais alta para a unidade interna mais baixa, que está num nível mais baixo na instalação, esse desnível aqui ele pode ser no máximo de 30 metros, certo? Então, aqui, nós estamos vendo aqui o que compõe, né, nosso comprimento total. Então, vai pegar tubulação aqui, L1, mais L2, L3, L4, assim por diante, né? Olhando, então, o comprimento da equivalente da tubulação mais longa, ele vai levar em consideração aqui, ó, o que está traçado aqui. Então, aqui,
todas as tubulações. Então, estipulando ali uma comprimento equivalente, por exemplo, para cada curva ou derivação, ela deve ser de meio metro, né? Então, para cada curva que eu tiver, cada derivação que eu tiver, é meio metro que eu vou adicionar, né? Sendo que o refinete, como tem duas derivações, eu adiciono 1 metro, né? Curva meio metro, refinete 1 metro. E aí eu vou somando, né? Então, ele pode chegar num comprimento equivalente máximo de 200 metros. Ainda temos, então, máximo comprimento após a primeira derivação. Então, ele não pode exceder ali, aqui, ó, após essa derivação aqui, ó, ele não pode exceder a 40 metros, né? A menos que atenda a essas condições aqui, ó. Ele poderia chegar até 90. Quais são as condições? De A até J, daqui, ó, até aqui, eu não posso ter mais do que 20 metros. Depois, o somatório de L2 com L5 e o E menos o L6, que está aqui, ó, mais o F, ele tem que ser menor do que 40 metros. Né? Então, a diferença de comprimento entre a primeira e até a unidade interna mais distante e a mais próxima, então, no máximo 40 metros. E aí, do diâmetro de L2, está aqui, ó, até L9, nesse caso aqui, ó, se eu for utilizar 90 metros, então vai aumentar uma bitola para cada, então, de L2, L3, L4, até L9, aumenta uma bitola em relação à condição normal do projeto, certo? Então, essas são as condições. Condição padrão é 40 metros daqui até lá, mas eu posso chegar a 90 se essas condições aqui forem atendidas. Ainda temos desnível entre unidade interna e externa. Então, e também entre unidades internas, ela vai ser no máximo 30 metros. E entre a unidade interna e a externa pode chegar até 110 metros. Então, ele tem ainda... aqui é mais para indicar para vocês como é que ele faz o cálculo, né? Porque ele vai fazer o cálculo automaticamente, né? Para a gente ter uma ideia, uma noção de como o software realiza o cálculo. Então, nós temos ali, aumento da bitola da tubulação quando o comprimento da tubulação da unidade interna é maior que 10 metros. Como é que ele calcula a bitola que vai para as unidades internas? Primeiro, num comprimento que é até 10 metros, dependendo da capacidade da unidade, essa bitola da linha de sucção ela aumenta de meia para 5/8 e da linha de líquido de 1/4 para 3/8. Se essa bitola aqui, ó, se esse comprimento for maior que 10 metros da tubulação, então nós vamos ter ali, ó, já aumenta a bitola da linha, certo? Tanto da linha de sucção como da linha de líquido. Então, ele vai aumentar. Aqui, por exemplo, se for maior que 56 kW, ele vai ter ali, ó, vai aumentar a linha de sucção de 5/8 para 3/4 na linha de sucção e de 3/8 para meia na linha de líquido, certo? Diâmetro das unidades, do tubo das unidades, então, onde ele diz ali LA até LC, ó, aqui, ó. Como é que ele calcula? De novo, baseado na capacidade, né? Então, capacidade 8, 10 e 12, está aqui o diâmetro da tubulação de gás e de líquido. Aumentou a capacidade do sistema, aumenta a bitola. E assim vai indo, né? Seleção do kit de derivação para unidades externas. Se eu tiver 2 unidades, eu uso esse kit aqui para duas unidades. Se eu tiver 3, esse é o kit que eu vou utilizar para as unidades externas, certo? Então, a bitola da tubulação principal, então, ela também vai ter, de acordo com a capacidade do nosso sistema, ela vai ter uma alteração na linha de sucção de líquido, né? E também do código do refinete, né? Aqui nós temos
Então, para 2 unidades, aqui para 3. Aqui o código, então, a diferenciação ali das bitolas, melhor, 2, 3, 4, podendo chegar até 6, né? Dependendo da capacidade da máquina. Então, ele tem aqui, de acordo com o comprimento equivalente de todas as tubulações de líquido, se for menor que 90 metros, essas bitolas que ele vai usar. Se for maior, ele vai usar essas outras aqui, tá? Para o lado da sucção e linha de líquido. Aumentou a capacidade, aumentou o comprimento, tem que aumentar a bitola das linhas, certo? Então, aí é só para dar uma noção para vocês de como ele calcula. À medida que ele vai utilizando mais unidades internas, de acordo com a capacidade das unidades internas também, a tubulação principal, que vai chegar lá, ó, a partida principal, depois ele vai derivando, mas a partida principal, ela também, de acordo com a capacidade das unidades internas, também vai aumentando a bitola, certo? E aí nós temos, então, o código do conjunto de refinetes, né? O que muda de um para outro aqui é justamente a bitola do refinete, né? Lembrando que quando a gente fala em refinete, aqui temos o refinete conjunto com o refinete da sucção, refinete da linha de líquido e também tem algumas conexões ali para transformação das bitolas, certo? Então, vem tudo isso no kit refinete. Então, a parte de projeto da instalação, aí, em linhas gerais, para dar uma noção de como o software raciocina, né? E as limitações do nosso sistema, é isso aí. Vamos ver agora a parte de material para instalação. Para aquelas instalações que têm uma capacidade, ou tem um tamanho, né? Grande, e naquelas situações onde vocês vão deixar armazenadas as tubulações de cobre lá na instalação, né? Se for o caso, né? Então, e mesmo que não seja na instalação, a gente tem que ter determinados cuidados com a tubulação, né? É importante a gente fazer o processo de limpeza dessa tubulação interna, né? E na hora de armazenar, então, botar uma fita, ou mesmo até, dependendo do tempo que vai ficar, até soldar as tubulações, né? Se ficar por muito tempo. O que não pode acontecer é o que a gente está vendo aqui. Eu já presenciei instalações lá com tubulações. Está fazendo a instalação, a gente vê aqui que está cheio de pós-tubulações, e esse tubo aqui está aberto, né? Então, o tubo aberto entra, dependendo da situação, entra até água, né? Chove para dentro do tubo. Então, claro que depois nós vamos ter muito mais trabalho, né? Então, recomendação é, se puder, fazer a limpeza da tubulação, né? Depois nós vamos ver como. E já deixar tamponado, já com a limpeza feita, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Aí agiliza o processo depois de instalação de vocês. Também evitar de deixar conexões ali, tanto de unidade interna quanto externa, deixar conexões abertas, né? Não é recomendado. Então, se for armazenar o tubo por longo tempo, se puder, pressuriza com uma pressãozinha de nitrogênio, né? E até soldar as extremidades. Com relação à espessura dos tubos de cobre, o que a Midea Carrier recomenda, né? Quando a gente vai utilizar tubulações desde 1/4 até meia polegada, espessura mínima de 0,8 milímetros na parede do tubo, tubulação 5/8, 3/8, 1 milímetro, 7/8 e 1 polegada, 1,2 milímetros, 1 polegada e 1/8 até 1 polegada e 3/8, 1,3, e de 1 polegada e meia até 1 polegada e 7/8, então aqui 1,5, né? Então, esses são as espessuras recomendadas, né? Parede dos tubos. Isolamento da tubulação. Aqui a gente vê nessa tabela uma espessura mínima recomendada, né? De isolação. 1/4 até 5/8 da bitola, né? Pelo menos 15 milímetros da espessura da isolação. 5/8 a 1 polegada e meia, 20 milímetros. 1 polegada e meia até 2 polegadas e 1/8, pelo menos 25 milímetros de espessura de isolamento, né?
O isolamento é importante, mas também a maneira como a gente fixa essa tubulação é extremamente importante, porque a gente tem que ter cuidado para não comprimir a isolação, porque é a mesma coisa que usar uma isolação de espessura menor, né? E aí pode gerar condensação. Em relação aos refinetes, né, e derivações, a recomendação comprar, como o software de selecionamento já nos indica, né, comprar da própria Midea Carrier, de maneira que vai garantir ali uma desbalanceamento na distribuição de refrigerante adequado, né? Se eu tiver um refinete que eu compro no mercado, eu posso ter desbalanceamento no fluxo de refrigerante para as máquinas e eu posso ter aí problema, né? Então, aqui, derivação para as unidades internas, são essas aqui. Das unidades externas, então, a gente vê, tem esse formato aqui. Então, quando a gente compra um kit, ele vem tanto a linha de sucção quanto a linha de líquido, e ainda vem as derivações ali, vem as transformações ali, né? Eu vou fazer de acordo com o que o software estiver me indicando. Tem que reduzir aqui as bitolas, então é possível fazer essa redução. Com relação às ferramentas, aí, como instaladores aí experientes, né, sabem melhor do que nós o que precisa de ferramental, mas aqui a gente tem então, algumas das ferramentas. Então, cortador de tubo, curvador, flangeador, expansor, manifold com um conjunto de mangueiras, né? Bomba de vácuo e vacômetro, anemômetro, caso para a gente fazer em máquinas dotadas, fazer e nas bocas de saída, né? Fazer a medição da vazão, a velocidade, na verdade, né? Mas calcular a vazão nas unidades, né? Decibelímetro, caso a gente vá medir um nível de ruído, termômetro infravermelho para medir temperaturas, alicate amperímetro para medir, então, corrente, né? E medir tensão, etc. Furadeira, crimpador hidráulico, entre outras coisas, né? Então, aqui algumas das ferramentas, instrumentos que são recomendados. Falando agora um pouco da instalação das unidades internas. Então, quando a gente for para definir ali o local da instalação, né, quando a unidade for fixada no teto, então recomenda-se utilizar um prumo, né, uma corda com prumo ali para definir os locais. Isso de maneira... nós vamos fazer também a instalação ali usando barra roscada, com porca e contraporca aqui. Então, barra roscada, ela vai se conectar, sustentar a unidade lá em cima, né? Então, recomenda-se aí usar 4 suportes, né? Quando a unidade está pendurada lá em cima. A barra roscada, pelo menos de 1 centímetro, né? De diâmetro. E aí, tão importante quanto é usar a porca e contraporca, né, para evitar que com o tempo possa ceder, né, uma posição ou outra, né? E ainda também utilizar um nível, né, nas 4 partes ali da unidade para a gente nivelar essa máquina para garantir, então, que tem um escoamento de condensado adequado, né? Então, deve ter cuidado com isso, porque depois, uma vez que esteja instalada, de repente fecha o forro e aí se eu não tiver a unidade nivelada, vai transbordar condensado, vai pingar no forro do cliente, e aí a gente sabe o que acontece, né? Então, todo cuidado aqui é pouco, né? Na hora de nivelar as unidades. Aí a gente vai ajustar nos 4 cantos ali a altura, né? Para que essa unidade esteja nivelada. Ainda também é importante a gente manter a embalagem original da máquina, porque a gente sabe, né, a sujeira que é gerada em obra, né, é normal isso, mas o que não é normal é a gente deixar a máquina sem a embalagem dela, sem o plástico, né, e depois ter que sair limpando ela, fazer toda uma limpeza, né? A máquina nem funcionou ainda, já está toda uma quantidade de sujeira bastante grande, né? Então, manter a embalagem original.
para evitar a entrada de detrito, poeira, cimento, etc., né? Ainda falando em erro de... Aliás, João, vamos, se quiser dar os recados aí, já é 8 horas, né? Depois Pode a gente ser? fala sobre esses erros aí. Show. Não Bom, sei se o Serginho está com a gente. Não não, chegou. ele... Hoje não. Hoje não, hoje é só nós mesmo. Uhum. Bom, Eu imaginei. vamos lá então. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos, tá bom? Eu vou estar reforçando alguns recados que eu dei no início pro pessoal, né, que acabou chegando depois, tá bom? Bom, primeiro recado importante, pessoal, que eu vou pedir para vocês não esquecerem de renomear o nome de vocês aqui na plataforma do Zoom, tá bom? Por quê? Porque caso vocês não recebam certificado, material didático, né, a gente só envia mediante a participação de vocês aqui, tá bom? No treinamento. Então, para verificar se vocês participaram, no relatório lá consta o nome de cada um aqui. Então, quando vocês forem me enviar um e-mail, vou pedir o nome completo de vocês e aí eu vou buscar no relatório. Se não tiver aqui, pessoal, infelizmente eu não consigo enviar, né? Por questões de diretrizes. Então, por isso que a gente pede, né? Muito importante que vocês se renomeiem, porque às vezes pode estar com o nome de vocês, o usuário do Zoom, Windows 10, iPhone de João, Motorola X1, um exemplo. Então, por isso que a gente pede para que vocês renomeiem o nome de vocês, tá bom, pessoal? Segundo recado importante, eu vou estar disponibilizando aqui no chat o link de inscrição, tá bom, pessoal? Muito importante, antes de eu liberar o link, já vou liberar. É, a gente pede para que vocês tomem bastante atenção quando forem fazer a inscrição de vocês, tá bom? Porque é uma plataforma de envio automático, tá? O nome que vocês colocarem lá vai ser o nome que vai estar no certificado de vocês e o e-mail vai ser o e-mail na qual vai ser enviado, tá bom, pessoal? Então a gente pede para que vocês tomem bastante atenção em relação quando forem colocar. E ao vocês terminarem de fazer a inscrição de vocês, não precisa, tá bom? Mandar nada aqui no chat, número de inscrição. Vocês recebem uma confirmação no e-mail de vocês, tá? Eu vejo que muito pessoal falou que fiz tudo certinho e não recebeu. É, sempre que você faz a inscrição, vocês recebem uma confirmação no e-mail de vocês. Então, eu peço encarecidamente para que quando vocês fizerem a inscrição, verifiquem o e-mail de vocês, que o Dot sempre manda o e-mail de volta, tá bom, pessoal? Confirmando que vocês participaram. Enfim, também quando vocês terminam a inscrição, aparece lá um número de compra. Se aparecer esse número de compra, é porque a inscrição de vocês deu tudo certo, tá bom? Disponibilizei o link agora, a gente vai estar dando 5 minutinhos para vocês não perderem nenhuma explicação aqui do treinamento, tá bom, pessoal? E a gente pede para que vocês tirem esse tempinho agora para não fazer no final do treinamento, pois esse link só fica até o final, tá bom? É, caso vocês tenham dúvidas, né, em relação é, ao, ao treinamento, vocês podem já estar colocando aqui no chat, que eu vou estar anotando, porque no final do treinamento a gente vai tirar um tempinho para estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? E, Francisco, a gente disponibiliza os slides em PDF, tá bom? É, por isso que a gente é, manda esse link no chat, que vocês recebem um certificado e o material didático que está sendo apresentado pelo professor, tá bom? E mais uma coisa, pessoal. É, calma aí, deixa eu pegar aqui. Pro pessoal que já mandou umas mensagens no chat falando que só anda recebendo o certificado e não o material didático, antes eu peço para que vocês verifiquem a caixa de spam de vocês, o lixo eletrônico, porque muitas das vezes pode acabar estar indo para lá, né? Porque se vocês receberam um certificado, posteriormente era para vocês receberem também o material didático. É, caso mesmo assim não estiver lá, vocês mandam para mim um e-mail com o nome completo de vocês, o treinamento no qual vocês participaram e não receberam, tá bom? É esse aí que eu coloquei no chat. Então, para quem participou de algum treinamento, não recebeu certificado, nem o material didático, mandem para esse aí, treinamentosimediacarrier@storebr.com, já com essas informações, tá? Nome completo, treinamento, né, e a data na qual vocês participaram, já para facilitar, para que eu consiga verificar o porquê não chegou, né?
e aí sim poder estar realizando o envio para vocês, tá bom, pessoal? Marco, para você possuir esse software no site, né, Zílio? www.mideacarrier. É, www.carredobrasil.com.br. Aham. Aí vai lá, vai ter em cima lá 3 tracinhos, vai lá em produtos, aí vai ver lá software. E aí clica no software e vai ter lá o software de selecionamento de BRF. Show. Jonathan, em relação à possibilidade de voltar às aulas de Stiller, é porque a gente segue um cronograma, né? E, se não me engano, as aulas de Stiller já foram, né, Zílio? A gente Uhum. estava antigamente nas aulas de Stiller. No Sim. próprio aplicativo da Midea Play, você já consegue ver o tema das próximas aulas, tá? Mas eu não consigo te dizer ao certo quando que a gente vai voltar nessas aulas, tá bom? A parte do treinamento online do Schiller estava acontecendo de modo online, enquanto a gente tinha os treinamentos presenciais de VRF. Agora inverteu, né? Ainda tem alguns treinamentos presenciais de VRF, mas agora a tendência, a gente começou os treinamentos online de VRF e vai estar começando em seguida também os treinamentos presenciais de Chile, né? Como é que faz para participar? E se é instalador credenciado, pode participar, ou se não, tem que pedir para o distribuidor de quem distribui os produtos para vocês, vende os produtos, né? Então, que façam a instalação para vocês. É possível que participe, né, dos treinamentos presenciais, mas aí tem que ser ou funcionário do instalador credenciado ou indicado ali, a inscrição vai ser feita pelo distribuidor daí, certo? Então, tem distribuidor de produto aí, região sul, tem em São Paulo, tem no Rio, né? Aí nós temos aí, por exemplo, na região sul, tem a Ambiente, que fica no Paraná, tem a Dentec, que fica aqui no sul, depois tem a Poloar em São Paulo e tem também a Clima Rio no Rio de Janeiro, tá? Então, uma dessas empresas aí pode indicar a participação de vocês nos treinamentos. Showzílio, já deu tempinho aqui, já pode retornar. Pô, beleza. Então, vamos lá. Então, seguindo aqui, essas fotos aqui que a gente tem são situações reais, né? De campo, né? Então, observem aqui, pô, é um absurdo, né? Eu instalando uma unidade que tem a saída de ar aqui contra a parede, né? Então, claro que vocês jamais fariam isso, né? Mas a gente encontra em campo, né? Ainda que a barra roscada, em vez de ser reta, em vez da máquina ser nivelada, ela está toda torta aqui, né? Claro que isso aqui depois, se bota a rodar uma unidade desse jeito aqui, vai vazar condensado aí pela unidade, né? Ainda tem outros casos aqui, conexão de duto, né, que não foi bem feita, né? Aqui uma máquina tem a saída. O instalador fez a instalação, mas depois veio a parte civil e restringiu aqui a saída do ar da descarga. Também é próprio a entrada do ar, né, o retorno do ar, né? Então, tomar cuidado desse tipo também, evitar essa situação aqui. Se eu boto
Se eu faço esse acabamento por fora da máquina, como é que eu vou simplesmente fazer trabalhos do tipo limpar o filtro aqui? Não tem como, né? Impossível, né? Então, a máquina tem que estar livre, né? Tem que ter um espaço em todas as direções, né? Um cassete, pelo menos 1 metro em cada lado, e se tiver uma janela de inspeção na lateral, esse seria o adequado, né? Para a gente poder acessar ali, então, acessar a máquina pela parte dos dutos também, e tudo mais, parte da drenagem, né? Então, essa seria uma condição adequada. Instalação das unidades externas. Então, quais são as condições aqui? O local de instalação, a base tem que suportar o peso, né? Uma instalação limpa, como a gente está vendo aqui, então, eu construo uma base aqui para as máquinas, né? De maneira que eu possa passar, por exemplo, as tubulações, a parte elétrica, tudo na parte de baixo, né? Vou pegar e dar o espaço para a entrada do ar, para o fluxo de ar, para as unidades, já que eu tenho a serpentina também na lateral e não só na parte de trás, né? Então, a unidade deve ser, a base deve ser suficientemente robusta para suportar o peso da máquina. Pode ser de concreto, pode ser metálica também, né? Não tem problema, desde que suporte o peso das máquinas. Local bem ventilado, mas evitar aí situações de ventos predominantes, né? Botar a máquina muito perto da beirada de um prédio, por exemplo, que em determinado momento eu posso ter alguma máquina que possa estar prejudicada por um vento mais forte, né? E aí acaba que o rendimento dela vai ser menor, porque vai ter uma oposição ao ar de descarga aqui, que vai fazer que tenha menos fluxo de ar aqui, e com isso vai aumentar as pressões de trabalho da máquina, né? Podendo até se proteger por causa disso. Trabalhar com as unidades niveladas, né? Então, no mesmo nível de preferência, né? O local tem que suportar o peso das unidades, de preferência que seja o mais próximo possível das unidades internas e que nos dê espaço suficiente para manutenção. Esse é algum dos requisitos. Evitar instalar em locais, claro, potencialmente com atmosfera potencialmente explosiva, evitar locais com fortes interferências eletromagnéticas ou próximo de transformador, torre de telefonia celular, né? Podem gerar interferências aqui para a máquina que prejudiquem a operação dela, né? Então, ter um local que não tenha nenhum risco de incêndio, nem não seja potencialmente explosivo. Às vezes parece óbvio, né? Mas na prática, às vezes, a máquina está aplicada num contexto dentro dessas situações aqui, né? Então, evitar também locais com gás corrosivo, né? A gente já viu, né, que em relação à maresia, a máquina VC Plus ela está protegida já o estoque de máquinas que tem no Brasil já vem para essa aplicação. E se eu vou aplicar também a VC e V6 e V6i, o ideal, então, já quando forem adquirir as máquinas, já comprar com essa proteção também, né? Isso vai aumentar a vida útil dessas unidades, né? Então, se eu tiver locais onde eu tenha gás corrosivo ou algum agente que possa potencializar aí a corrosão dos tubos de cobre ou de peças soldadas, em relação ao tubo de cobre, aí a recomendação é pintar, né, com verniz ou tinta protetiva, certo? Aqui, as tubulações de cobre, elas sofrem menos do que outras unidades, como chillers, por exemplo, porque na verdade, eu tenho pouca exposição direta dessa tubulação em relação ao ambiente, né? Ela tá lá dentro, então isso faz alguma diferença, né? E faz com que os danos que aconteçam nas tubulações e componentes ela seja menor. Vai ter um dano mais na parte externa, mas as tubulações, como elas estão protegidas lá,
vai ser menos, mas, de qualquer maneira, é bom a gente proteger também. Então, em relação ao local, espaço para instalação, recomendação, então, de ter, em relação à parede, né, pelo menos 1 metro, né, de distância, né, para espaço para manutenção, entre máquinas 100 milímetros, que dá pelo menos aqui um mínimo de 10 centímetros. Né? Então, aqui está a frente da máquina, aqui está a traseira, mas eu vou ter lá 1 metro. Essa preocupação aqui é importante para a gente ter acesso à máquina, né? Mas essa outra aqui também é muito importante, né? Porque não adianta a gente deixar pegar a máquina e botar num local onde a parede seja maior que a altura dela, né? Isso vai gerar uma situação onde eu vou ter um refluxo desse ar quente saindo aqui, ele tende a voltar, né? Qual seria a solução? Bom, eu poderia ter, se a minha unidade não é própria para dutar, e aí existem máquinas que saem de fábrica com possibilidade de serem dutadas até 12 metros, né? Mas não é a condição padrão. Então, eu tenho que procurar, quando for aplicar a máquina numa situação dessas, o ideal é dutar a descarga aqui e levar até um local onde eu consiga ter uma descarga livre. Tá? Do contrário, se a parede for maior que a altura da máquina, eu tenho que me preocupar aqui com esse refluxo de ar aqui, do ar quente daqui para cá. Isso vai gerar aumento de consumo de energia e vai gerar também problema na operação da máquina. Ela vai acabar se protegendo ali, porque vai trabalhar com temperaturas muito mais altas. Né? Para ver como isso acontece mesmo, eu já vi situações de depoimentos de instaladores, né, de ambiente, onde ele chegou para medir a temperatura, várias máquinas no mesmo ambiente, chegou a dar mais de 50 metros esse ar que estava entrando na máquina aqui. Claro que ele não vai trabalhar da mesma maneira como se ele tiver um fluxo de ar livre aqui, uma descarga livre, certo? Então, cuidado com isso. Se eu tiver mais de uma fila de unidades aqui, eu tenho a recomendação botar aqui, por exemplo, máquina de frente, a outra pegando como a descarga vai ser para cima, então, tranquilo, né? 1 metro em relação à parede, pelo menos. Entre máquinas também 1 metro, entre isso da frente para as costas e na lateral, pelo menos 10 centímetros. Né? Então, recomendação. Se nós tivermos daquela situação onde a parede é mais alta do que a máquina, o que se recomenda, né? Aqui a gente tem a altura da parede, H maiúsculo, a altura da máquina, H minúsculo. O que se recomenda? Que a altura da máquina, se eu tiver que colocar aqui um duto curto, né? O que é um duto curto? Que chega ali, não mais do que 1,5 m, 2 talvez, né? Então, isso para quê? Para que chegue na altura, na parte mais alta da parede, onde a máquina está instalada, de maneira que esse ar quente ele possa efetivamente ser descarregado. Né? Porque se eu não tiver isso, ele vai acabar recirculando. Né? Então, dependendo da altura da parede, então a gente deve... Não sempre lembrando, né, que ventilador axial não foi feito para usar com duto, né? Aqui o ventilador da máquina é axial, mas nessas situações aqui eu tenho que tomar alguma atitude, porque senão nós vamos ter problema de rendimento dessa máquina aqui, vai trabalhar sempre com temperaturas mais altas que o normal, né? Então, um duto curto ali pode resolver o nosso problema ali. Qual é a altura do duto curto? A altura da parede menos a altura da máquina. Quer dizer, a diferença entre a altura da parede para a altura da máquina de maneira que a gente emparelhe, né? A altura máxima do duto lá, ela vai ter que estar equiparado com a altura da parede, certo? Então, também verificar se não tem ventos predominantes, né, incidindo na unidade, isso também vai acabar reduzindo o rendimento da máquina e aumentar a pressão de descarga das unidades. Então, local de instalação. Todas as unidades externas devem estar no mesmo local, né?
A base da unidade pode ser de concreto ou metálica, não tem problema, desde que ela seja robusto o suficiente e que suporte, né? Suporte o peso da unidade. Ainda vamos botar... muita gente reclama que sai condensado pela máquina aqui, pela parte de baixo, é normal, porque ela tem tubulações ali frias, né? Onde vai acabar condensando um pouquinho. Se isso for algum incômodo para o cliente, pode pegar e botar aqui um dreninho, né? Que direcione esse fluxo de drenagem para algum canto lá mais adequado, né? Já que a máquina, a unidade externa, ela não tem bandeja de condensado, né? Ainda devemos isolar, prever manta ou calço de borracha, ou, se for o caso, até mesmo mola, né? Para evitar a vibração ou para reduzir a vibração de operação do equipamento para a estrutura, né? Tanto para a estrutura metálica quanto a estrutura de concreto, né? Então, fazer a isolação, fazer a fixação. Não é recomendado que a máquina esteja solta ali, porque hoje em dia, né, é muito comum em tudo quanto é lugar a gente ter fortes ventos, né? Que nem, por exemplo, a gente tem no Rio Grande do Sul desde ontem, aí tem uns ventos que em determinado local pode chegar a 100 km por hora, né? Se a gente não tiver uma máquina dessas fixada na base, certamente vocês vão ter que refazer alguma coisa, né? Porque ela vai acabar, essa unidade ela acaba caindo, né? Da posição e depois vão ter que refazer, né? Então, usar a manta de borracha também, ou o calço que for mais adequado, e fazer a fixação, então, no piso. Em relação ao posicionamento das unidades líder escrava, aí nós temos a recomendação que seja feito sempre a unidade mais próxima das unidades internas, né? Onde o fluxo vem aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui a recomendação instalar a unidade de maior capacidade, caso exista, né? Não é obrigatório ter capacidade diferente, mas se tiver capacidade diferente, a unidade de maior capacidade ela vai estar mais próxima das unidades internas, né? Depois, no meio, a capacidade intermediária e, por último, né, a unidade de menor capacidade. Ainda lá no startup, nós vamos ter que nomear essa máquina aqui como líder, essa aqui como escrava 1 e essa aqui como escrava 2. Então, na próxima semana, a gente vai ver como faz essas configurações, certo? Então, as unidades deverão ser posicionadas de maneira sempre da maior capacidade para menor, né? Então, é o que a gente está vendo aqui. E todas as unidades no mesmo sistema deverão ser instaladas no mesmo nível, certo? Então, aqui nesse sistema, eu tenho o sistema 48 HPs, unidade 22, 16 e 10 na sequência. A recomendação também em relação às unidades externas é manter, sempre que possível, manter a embalagem da unidade antes de fazer o startup. Claro, a gente vai fazer ali as tubulações, fazer todo o processo, né? Mas, dentro do possível, manter o máximo possível da embalagem para não ter, para não cair sujeira, cimento, etc., aí na unidade, certo? Seguindo, instalação das tubulações. Então, quando a gente corta o tubo, a gente tem que tomar cuidado, né, com os resíduos ali de cobre, né? Tomar cuidado para que ele não vá para dentro do tubo. Assim como quando a gente vai passar o tubo pela isolação, também da mesma forma a gente tem que ter cuidado para que o tubo não acabe cortando parte da isolação, não acabe entupindo depois, né? Vai para orifícios lá, depois começar a funcionar. Então, tomar cuidado com isso. Então, medir o comprimento exato do tubo, usar o cortador de tubo, usar o raspador para remover aí as rebarbas do cobre, né? E, em relação ao isolamento da tubulação, então, objetivo do isolamento aqui, eu não posso deixar uma tubulação não isolada, né? Do lado da alta pressão, por causa da temperatura, e pelo lado da baixa pressão, porque ela vai acabar
absorvendo o calor do ambiente externo, né? Vai prejudicar a capacidade, o rendimento do nosso sistema. Então, eu tenho que fazer o isolamento e ainda tem que fazer o isolamento, num primeiro momento, separado, né, para cada tubulação, e depois, então, a gente pode fazer o acabamento das tubulações juntos, mas tem que isolar primeiro individualmente, tá? Então, faz o isolamento das derivações e conexões, depois, isso depois de fazer o teste de vazamento, né? Por que isso? Porque se tiver algum vazamento, eu vou ter que retrabalhar meu isolamento depois. Então, faz ali o teste de vazamento, quando tiver certeza que não tem vazamento, já fiz todo o processo de limpeza, aí sim a gente vai fazer o isolamento. Então, aqui no caso de fazer o isolamento antes, né, ao passar essa tubulação pelo isolamento, eu tenho que cuidar aqui para que esse tubo, ao passar aqui, para que ele não vai pegar parte da isolação e vai acabar entupindo futuramente, né? Entupindo a tubulação. E também evitar que detritos entrem na tubulação, então usar sempre o tampão, né? Então, caso a gente faça antes, o normal seria fazer depois, né? Mas, se vocês passarem, em alguns trechos, passarem antes, né? Pelo menos deixar as emendas lá para isolar depois, talvez seja mais prático. No isolamento da tubulação, deve-se ter muito cuidado também para fazer a emenda dessa isolação, né? Não deixar o tubo exposto. Aqui, qualquer exposição, principalmente de uma linha de sucção ao ar, né? E uma redução também da espessura do isolamento, ele vai causar depois condensação. Então, não adianta eu simplesmente passar uma fita ali para achar que aquilo ali vai emendar, né? Não é essa a recomendação. A recomendação seria o quê? Pegar pelo menos 10 centímetros de isolação para um lado e para o outro, e depois fazer o isolamento em volta ali, e depois, claro, colar essa isolação, certo? Então, se tiver uma falha no isolamento, ele leva a condensação. E umidade, ela aparece mesmo. Se tiver qualquer orifício, qualquer parte, qualquer trecho do tubo sem isolação, a condensação vai acontecer. E muitas vezes vai para cima de forro e outras coisas, né? Então, isolar cada tubo separadamente, tubulação de líquido e de vapor, e depois fazer, então, o acabamento, né? E eu tenho que ter sempre, né? O isolamento deve cobrir 100% da tubulação, não pode ter nada sobrando. Como aqui, por exemplo, a gente vê um pedaço de tubo sobrando, aqui também eu teria que fazer essa emenda de maneira adequada, né? Nunca isolar a tubulação de líquido e sucção juntas, né? Primeiro eu vou fazer um isolamento separado e depois eu vou fazer então o acabamento, né? Então, para não ter transferência de calor, né? Então, evitar essa situação. O isolamento da tubulação aqui, ele é recomendado em função da bitola, né? Tem as tabelas. Ela deve ser de material de isolação fechado, resistente ao fogo, de preferência, né? E suportar temperaturas acima de 120 graus, né? Essa deve ser, então, essa é a especificação do nosso isolamento. E a espessura mínima, isso não quer dizer que a gente não possa usar 25 no lugar do 15, né? Até meia polegada, 15 milímetros. A partir daí, 5/8 a 1,5 polegadas, 20 no mínimo. E depois de 1 polegada e 5/8 até aqui dá 2 polegadas e alguma coisa, né? 25 milímetros, certo? Então, pelo menos isso, né? Aqui dá 1 polegada, eu acho que 2 polegadas e 1/4, mais ou menos. Então, seguindo, suporte das tubulações. Recomendação de utilizar suporte de acordo com a bitola da tubulação. Aquele na verdade, 20 milímetros, mas 3/4, né? 19,05. Aqui, então, se a bitola da tubulação for até 3/4, nós vamos utilizar, então, um suporte a cada metro. Se for acima disso, até 1,5 polegadas, um suporte
recomendado ali a distância de até 1,5 m. E se for acima de 1,5 polegadas, então, a cada 2 metros, né? Então, o suporte é importante para sustentar as unidades, mas as tubulações, melhor, mas a gente tem que tomar cuidado, porque quando eu suporto ali, eu não posso comprimir a isolação, porque senão ali eu vou ter um ponto de condensação. Então, ultimamente se usa esse tipo de suporte, que já tem a tubulação lá, já tem ali o diâmetro de isolação adequado, né? Passo o tubo lá e depois eu faço acabamento antes e depois dele. Isso seria uma boa solução, porque aqui ele não está permitindo que ocorra a compressão do isolamento, né? Ainda, quando for fazer as tubulações, sempre anotar o comprimento real da tubulação de líquido, de maneira que a gente tenha a carga de refrigerante a ser adicionada à carga real, né? Senão, nós vamos ter uma carga ali que possivelmente vai faltar refrigerante na hora de funcionar o nosso sistema. Talvez não na condição de temperaturas mais baixas, mas quando chegar no verão, tiver temperaturas mais altas, ali certamente nós vamos ter problema. Então, cuidar com essa carga. Em relação às conexões ali, então, conexão do lado da unidade externa, se recomenda instalar sempre horizontalmente, nunca verticalmente, né? Estão falando dos refinetes. E a derivação do lado das unidades internas eu posso usar tanto na horizontal quanto vertical. Não tenho problema em relação à vertical, pode ser descendo, subindo, tanto faz, mas eu tenho que ter cuidado em relação ao posicionamento na horizontal, certo? Ó, aqui, no caso da unidade externa, não se recomenda nenhum tipo de conexão ou tubulações que estão chegando e saindo lá na unidade externa na vertical, tá? Porque eu posso ter aqui problema de retenção de óleo. Então, o que a gente tem que fazer? Pega ali, nesse caso, eu também não se recomenda que a tubulação que sai da unidade ela suba, ou ela sai no mesmo nível das conexões ali da máquina, ou sai por baixo, certo? Evitar subir, porque daí eu vou ter uma perda de carga que não é adequada, né? Aqui também não, né? Desse jeito nunca na vertical, e quando for na horizontal, a tubulação não pode subir, ela tem que estar no mesmo nível ou abaixo. Então, essa aplicação aqui, ó, que a gente está vendo, tanto na chegada quanto na saída, ela está aí na adequada, né? E usar os refinetes indicados pelo software de seleção, certo? Então, lá para a unidade externa, tubulação descendo, refinete na horizontal, ok. Tubulação no mesmo nível, refinete na horizontal, ok. Agora, não tem por que fazer nenhum tipo de retenção, essa aplicação aqui está inadequada, e também não tem por que subir a tubulação, né? Aqui, essa subida aqui vai ocasionar uma perda de carga que não deve acontecer, né? Com relação à unidade interna, o que eu tenho que cuidar quando está na horizontal? Conexão de entrada lá tá do outro lado, as duas saídas ali não podem estar na vertical, elas também têm que estar na horizontal, e o máximo de desnível que se admite de um tubo para o outro é 10 graus, certo? Então, se botarem na horizontal retinho ali, não vão ter problema nunca. Agora, eu não posso ter na vertical. Por quê? Porque isso vai gerar desbalanceamento na distribuição de refrigerante. Então, a unidade que vai ser alimentada pela tubulação de baixo, ela vai ter um fluxo de refrigerante prioritário, né, em relação à unidade que está sendo alimentada em cima. Então, a melhor coisa a fazer para garantir uma distribuição uniforme é ter esses refinetes na horizontal, certo? Então, aqui, por exemplo, essa aplicação aqui está errada, ele está na vertical, e esse refinete nem é um refinete original também, né? Isso é problema. Com relação às distâncias lá entre uma curva e um refinete, dois refinetes e um refinete para uma curva, qual é a distância mínima? 0,5 metro. Então, para que isso? Isso é para garantir, sempre que eu tenho o refrigerante passando por uma curva com um refinete, eu tenho uma certa turbulência no fluxo, né? Então, para que esse 0,5 metro? Para garantir que esse refrigerante, quando entrar lá, que ele já tenha estabilizado o fluxo novamente. Senão,
eu posso ter uma má distribuição de refrigerante entre as duas saídas aqui, certo? Então, sempre pelo menos meio metro. Então, não importa se é da curva para o refinete ou do refinete para a curva ou entre refinetes. Sempre meio metro, pelo menos. E aqui é a explicação, aquela que eu estava falando há pouco, né? Gera um fluxo turbulento, esse fluxo causa ruído nas unidades e desbalanceamento de distribuição de refrigerante. Depois, o que vai acontecer? O cliente vai reclamar lá que ele tem um chiado lá no fluxo de refrigerante e aí vai ser vão ter que refazer depois para solucionar o problema. Então, a melhor coisa a fazer é fazer da maneira correta. Então, aqui a gente tem um refinete e tem uma curva ali até uma distância maior do que meio metro. O que não pode acontecer aqui saiu de um refinete, já tem uma curva. Aqui saiu de um refinete, já tem outro refinete. Saiu do refinete, tem outra curva ali também. Então, tá tudo errado, né? A possibilidade de ter problema aqui ela é bastante grande, né? Então, nenhuma das duas situações é adequada. Então, no caso procedimento de brasagem, aqui nós temos, lá na unidade externa, nós temos as conexões, vamos ter as conexões lá, então, das tubulações, ali eu vou ter que fazer a brasagem, depois eu vou fazer a conexão ali na válvula de serviço, né? Então, lá, brasagem na tubulação de gás e líquido, conecto lá, mas ainda assim eu vou ter que fazer, na conexão, vou ter que fazer a brasagem. Na tubulação interna, então, é porca-flange, né, nas unidades internas, e derivação e refinete, eu também vou ter que fazer o processo de brasagem. Então, quando eu vou fazer o processo de brasagem, qual é a recomendação de trabalho? É circular, passar o nitrogênio no momento que eu estou soldando. Para quê? Para evitar a formação do óxido de cobre. Por que o óxido de cobre, para que todos entendam, por que o óxido de cobre é formado? Porque ele tem o oxigênio aqui dentro e, tendo o cobre, aquecendo o cobre, pela presença do oxigênio aqui, ocorre a formação do óxido de cobre, que não é fácil de remover, né? O que eu faço, então, aqui? No momento que eu estiver fazendo a brasagem, eu passo circulação aqui, circulo o nitrogênio, qualquer 2, 3 libras ali, para afastar esse oxigênio dali. Com isso, nós vamos ter uma brasagem limpa, tal qual a gente está vendo aqui desse lado, certo? Então, aqui não circulou nitrogênio, isso aqui depois, com o tempo, ele vai soltar. Eu posso tentar limpar essa tubulação, eu não vou conseguir limpar, né? Vai ficar resíduo ainda, mesmo que eu passe o SF80 aqui, vai ficar resíduo, né? Ou o SF80, para quem não sabe, é substituto do 141B, né? Vai continuar com resíduo, depois, com o tempo, isso aqui vai soltar e vai entupir os orifícios ali, os filtros do sistema, tá? E tirar, terminar com o processo de circulação de nitrogênio quando a tubulação estiver esfriado, né? Não é porque eu terminei de fazer o processo de brasagem que eu vou interromper o nitrogênio. Deixa esfriar a tubulação e aí sim nós vamos garantir que nenhum óxido de cobre aconteça. Então, por que o nitrogênio é necessário? Porque cobre mais oxigênio, alta temperatura, forma o óxido de cobre. O óxido de cobre não é fácil de ser removido, ele entope a tubulação e danifica o compressor, levando a isso aqui. A gente está vendo aqui. O compressor, ele acabou queimando porque entupiu os orifícios de lubrificação dele com o óxido de cobre e acabou, então, danificando, né? Então, ter cuidado. Fazer o processo de circulação de nitrogênio também, se tiver que fazer limpeza do tubo passando pano com SF80, na sequência passar o nitrogênio também, se a tubulação tiver se eu conseguir remover a sujeira com a simples circulação de nitrogênio, pode ser, não tem problema. Procurar fazer, no primeiro momento aqui, interligar-se as duas tubulações, evitar interligar a tubulação na unidade interna antes de fazer o processo de limpeza. E lá na externa também. Então, vou circular o nitrogênio, vai passar por aqui, vou recircular e vou retirar, então, só conectar na unidade interna depois que tiver feita a limpeza.
Então, nós vamos circular o nitrogênio, vamos botar aqui ó, uma fita em volta, né? Aqui está a entrada do nitrogênio, aqui a tubulação. Então, essa fita aqui para garantir que não tenha fuga do nitrogênio, né? Para garantir que ele vai passar por ali. Então, usa o regulador de pressão. E se nós tivermos na sequência aqui, para cada unidade interna, nós tivermos ali uma válvula GBC, né? A gente pode, através da válvula GBC, então, depois de fazer o processo de brasagem dela, aqui próximo da unidade, então nós vamos fechar as válvulas GBC, aplicar uma pressão aqui de cerca de 50 libras, né? E fazer, para cada conexão aqui eu tenho uma válvula, então eu vou aplicar 50 libras aqui e vou, então, com a mão, deixar a válvula aberta aqui, com a mão, então eu vou pressionar ali aquela tubulação, e quando eu não suportar mais aquela pressão, então eu deixo sair a pressão, vai sair a pressão por aqui, depois eu fecho essa válvula, abro lá, aplico a pressão lá para também incluir esse trecho, fecho aqui, aplico a pressão e deixo sair por aqui, depois por aqui e assim por diante, né? Então, esse processo tem por objetivo aqui, ó, retirar, então, se tiver alguma sujeira, e umidade na tubulação, onde então eu vou fazer essa circulação aqui para minimizar, né, para que essa sujeira saia e depois também a umidade, claro, nós vamos fazer o procedimento de evacuação depois, aí vai tornar mais rápido o nosso processo. Depois de finalizar o processo, então ele fecha as válvulas ali, a partir dali, se tiver já com a tubulação limpa, eu posso fazer a conexão lá na unidade interna. Então, sequência do teste de vazamento, que é o próximo passo, né? Recomendação ali, depois de tudo conectado, nas unidades internas, já com as válvulas GBC, então, abertas, né? Aplicar uma pressão aí da ordem de mais ou menos 50 libras por polegada quadrada por 3 minutos, para ver se tem algum vazamento mais fácil de notar. Se não tiver, eu aumento a pressão, posso chegar ali a umas 250 libras, pelo menos por 3 minutos, para a gente ver se tem, nessa pressão a gente nota algum tipo de vazamento. Se não tiver vazamento, aí já vamos para o micro vazamento, aplicando